Boa noite, pessoal. Eu me chamo Larissa e estou aqui com a minha colega Alice. Nós somos alunas da segunda fase do curso de Administração Pública e hoje, mais um episódio do SESMcast, nós trouxemos a nossa convidada Luciana para contar um pouco sobre a área pública, né? E contar um pouco a percepção dela, né? Durante as atividades que ela realiza. Então, boa noite, Luciana. Boa noite. Que honra te receber aqui com a gente. Ficamos muito felizes. Foi a indicação da minha colega Alice. Ela já esteve lá na prefeitura com você. E para iniciar, eu queria que você contasse um pouco sobre o que você faz lá na prefeitura hoje. Hoje eu coordeno o transporte da saúde. Eu, na verdade, faço a gestão dos motoristas, né, e das viagens, faço o roteiro de viagens, e tudo que, na verdade, tudo o que faz parte do TFD, fora o agendamento, tudo passa por nós, sabe? Altas e transferência de paciente de hospital para interhospitalar, né? E alta de outros municípios e também daqui para outros municípios. E me conta, você começou há quanto tempo a trabalhar com a área pública? Com a área pública, na verdade, eu comecei em 2011. Eu fiz um concurso de auxiliar administrativo. E eu estava até comentando lá em casa hoje que eu comecei no transporte escolar. Eu comecei coordenando o transporte escolar, né, na educação. E trabalhei 5 anos lá. E depois comecei no setor de compras, fazia licitação até o ano passado, compras de licitação. E esse ano eu tive convite, né, para ser coordenadora do transporte, relutei um pouco, né, porque eu já conhecia, né, o setor, mas acabei aceitando. E quais são os principais desafios assim que você encontra no transporte, que é o atual setor que você está trabalhando? Na verdade, assim, acho que um pouco de a gestão de pessoas, né, eu acho que é o principal, né? São muitos motoristas, cada um pensa de uma maneira, né? E também, talvez, por ser mulher, né? No meio de muitos homens, né? E tem o preconceito também. E a falta de recurso também, sabe? Que vem específico, quando é do setor público, não sei, vocês estão estudando sobre isso, mas, enfim, né? O recurso, ele vem destinado para um fim, né? E ele não vem para o transporte. Para o TFD, para o transporte, para comprar veículos, só vem emenda, ou então vem, por mês, hoje, aproximadamente R$8.000. Nossa. 9 no máximo. Então, o que você faz com R$9.000? Você não faz uma viagem nossa, de terceirizado daqui a Florianópolis, quase dá esse valor. Então, né, é bem complicado. Ontem eu tava vendo as nossas perguntas e analisando, eu perguntei se tinha um limite, sabe, de quantos quilômetros vocês poderiam ir, se era, por exemplo, por todo o estado, ou se eram só nos municípios vizinhos, sabe? E aí eu fiquei me perguntando, tem um limite disso? Não, nós atendemos todo o estado de Santa Catarina e especialidades fora também, porque se nós não tivermos a especialidade do tratamento aqui dentro de Santa Catarina, nós levamos para Curitiba, e outras cidades do Paraná, várias, né, na verdade, aonde precisar, na verdade, né. E me diz uma coisa, há quanto tempo o município de Caçador tem essa proposta de transporte, de levar as pessoas daqui para fazer algum exame, alguma consulta? Sabe me dizer mais ou menos quanto tempo ali? Não sei te dizer precisamente, porque, né, como fazem 15 que eu estou na prefeitura, sempre teve o transporte, sempre existiu. Eu acho que o transporte... ele era mais... tinha menos veículo e a demanda era menor, né? Mas sempre teve o transporte, porque foi evoluindo, né, com o tempo. As especialidades também não eram feitas como é agora, né? O tratamento era feito só na UBS e acabava por ali, né, antigamente, né? Hoje que você tem possibilidade de ir para outro município, possibilidade de fazer outros tipos de tratamento, né, e utilizar o transporte para poder ir, né, até lá, se deslocar até lá. Sim. E como que as pessoas fazem para marcar essas consultas? Elas fazem pelo transporte ou é outro setor que faz e aí é repassada informação de horário? É um outro setor. É o setor do TFD. Então,
Eu já, assim, nas experiências que nós tivemos em outras cidades, a gente vê que cada cidade é diferente. O setor do TFD, ele deveria ser integrado com o transporte, né? Porque eles fazem o agendamento no TFD de todas as especialidades, né? E as cidades que... E depois, com este roteiro, nós trabalhamos com o nosso roteiro do transporte, né? Para o outro dia. E assim, que é um dos desafios também, porque assim ele chega hoje para amanhã. Nossa. Sabe? E nós trabalhamos com o TFD, sabe? Nas outras cidades o TFD trabalha com o transporte. Então eu tenho 10 carros e eu vou agendar para 10 veículos, né? Aqui é o contrário, aqui eles agendam as pessoas e nós temos que comportar as pessoas nos nossos veículos. Muitas vezes não tem, né? Não é bem difícil. Daí a gente utiliza os terceirizados, né? E agora a gente fez uma licitação também de ambulância, porque não conseguia atender a demanda. É bem complicado assim. E nesse setor em si, quantas pessoas estão envolvidas, assim? Uma equipe de 10, 15 pessoas? No nosso setor? No seu setor? No meu setor, nós temos 24 motoristas hoje. E no setor administrativo tem 4 pessoas. 4 pessoas. Uhum. Um setor... Eu considero 24 pessoas um setor bem grande. Você você foi convidada, né, a estar nesse setor esse ano, mais ou menos, aproximadamente. Uhum, esse ano. Como que foi para você? Não sei se o seu cargo antes era como coordenadora. Não foi como coordenadora ou... Sim, eu sempre coordenei, desde que eu entrei, desde que eu comecei no meu concurso, eu era auxiliar e já era coordenadora. Uhum. E depois fui para assistente. Eu acho que está no meu DNA, na verdade, essa parte né, administrativa, né, administrar e fazer gestão. Só que no transporte mesmo, eu relutei bastante. Como que foi, assim, tipo, uma experiência, assim, que, como eu percebi, né, foi diferente, foi outra visão. Ainda é diferente, porque assim, eu comecei fazem 3 meses, definitivo no transporte, porque até então eu estive no transporte uns 2 meses para conhecimento, e daí fui para a prefeitura, porque quando muda o governo, muda a percepção de quem vem, né? Quer fazer de tal maneira, né? O que era feito já não serve mais, muitas vezes, né? Então, e daí eu fui convidada, faz 3 meses que eu estou ali e eu ainda estou conhecendo a equipe, entende? Porque demora, né? Você conhecer cada um, você saber como que você pode tratar cada um, né? É bem... É bem diferente, bem né? Diferente. Uhum, bem diferente. O que você acha que é mais diferente em questão do compras para o transporte, assim, na questão do trabalho, dos prazos... as pessoas que trabalhavam com você no compras e no administrativo, na parte de cima, e para o transporte, que é... Na verdade, é assim, o compras é o setor só administrativo, né? Eu não tinha, assim... Até trabalhava como chefe de equipe, mas era eu e mais alguém. Porque hoje que tem estruturado, né, um setor de compras que com todos aqueles, né, cada um com sua função... que é o que a gente está tentando fazer também no transporte, né? Colocar os protocolos e aprimorar o que já tinha e criar os protocolos para poder, daqui para frente, ter ou um regulamento, uma regulamentação, né? Para poder trabalhar, mesmo depois, numa próxima gestão, ter uma continuidade, entende, do trabalho. Mas trabalhar com pessoas e você depender das pessoas, para mim é bem difícil. Porque no setor de compras eu dependia do meu trabalho. E ali eu dependo do trabalho de muitas pessoas. Nós dependemos do trabalho de muitas pessoas, né? Uns dos outros. Então, é bem difícil, né? Na área pública, né? É uma área que as pessoas dependem. Não é uma área que... é o meu setor. Não. É vários. Principalmente no setor de transporte, né? Então, é complicado, mas eu acredito que no final dá tudo certo, né? Ou é para dar. Eu tenho esperança, né? De que eu consiga, assim, vencer os desafios, né? E deixar algum legado, alguma coisa que é o intuito de quem é servidor. Né? Que quando a gente ingressa para ser servidor, a minha intenção, na verdade, era ajudar de alguma forma a comunidade.
eu queria ajudar. Né, queria fazer eu fui catequista, então a gente já tem assim, né, um dom, acho, não sei, é como diz você, eu adoro, né, essa área pública, e eu sempre gostei também. Então, e eu sinto que ali, e eu acho que foi uma das coisas que me trouxe ali no transporte, foi saber que eu ia conseguir fazer alguma coisa diferente para alguém, sabe? Talvez, assim, ajudar... Se eu conseguisse, na minha cabeça, assim, se eu conseguisse ajudar uma pessoa, já valia a pena eu estar ali, né? Então, eu descobri o projeto nem foi quando a gente foi montar o nosso roteiro de entrevista. Foi pelos grupos de WhatsApp, né? As pessoas, elas comentam, às vezes algumas falam, eu preciso ir para município tal fazer algum exame. E aí eles falam, lá na prefeitura tem um projeto, um programa que leva as pessoas, né? Sim. E aí divide muito opiniões, né? Tem pessoas que defendem, falam, eles acompanham tudo, sim, e vão ter pessoas que, infelizmente, eles, né, vão falar. Mas eu fiquei muito feliz. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, é a primeira vez, né? E é uma coisa que a gente até conversou. É uma forma do município falar que ele se importa com as pessoas que estão ali. Sim. Então, eu acredito que seja um setor bem sensível também, né? Porque vocês vão levar algumas pessoas que às vezes estão debilitadas para fazer alguma coisa, né? Então, é você ser empático. Eu acredito que talvez ali naquele setor é uma palavra que apareça muito, é empatia. A empatia. Pelo próximo. Tem muita valia ali dentro, porque, assim, ele atende todo o público, né? Ele atende tanto o público carente como, né, às vezes as pessoas que têm condições, né, mas que estão ali buscando um tratamento que muitas vezes é muito caro, até para quem tem condição ele se torna impossível, né, porque tipo, né, tem tratamentos de câncer e alguns tratamentos que são muito caros, muito, muito caros. Então é difícil você quem trabalha ter a mesma visão, né? Um ter a visão igual ao outro. Eu entendo, e como a gente já tem um pouco mais de estudo, né? Assim, na área pública e administrativa, né? E tal, de que eles... Me fugiu a palavra. Eu acredito que eles buscam muito, né? Principalmente quem está na área pública ali dentro. As pessoas, elas vão até lá atrás de informação. Elas vão atrás de ajuda. É a esperança delas, né? Então, eu particularmente, olhando um servidor público, né? Eu vejo aquela pessoa como uma luz, como você disse, né? Aquela pessoa que está disposta a ajudar, aquela pessoa que está disposta... Enfim, às vezes é a única esperança de alguém, né? Sim. Então, eu acredito, hoje, falando particularmente, você já deve ter sido, sim, a luz de muitas pessoas, já deve ter mostrado o legado de 15 anos, né? Com certeza. E, então, eu acredito que desde que, enfim, começou isso até dias futuros, ainda vai deixar marcas, né? E as pessoas ficam felizes, de certa forma, mesmo que... Enfim, a gente não precisa comentar sobre essa parte, mas... Não, você nunca vai atender a expectativa de todos os que vão utilizar o transporte, nunca. Mas na vida nada agrada a todo mundo, né? Não adianta, isso é... Agora eu fiquei pensando, né, sobre essa parte de frustração. Como que você lida com isso? Se chega até vocês, essa forma? Na verdade, eu não crio muita expectativa. Quem trabalha na área pública não pode ter muita expectativa. Porque, assim, é uma área que você tem que ter amor por aquilo que você faz, porque todo dia vai ter alguém reclamando, alguém falando que paga o teu salário, né? E que o serviço não é bom, que podia ser melhor, que atenderam mal e tal, né? Mas, assim, o que motiva nós a estar lá ainda são as pessoas que vêm ao encontro da gente e dizem, muito obrigada, né? Ontem, né, eu precisei e o motorista me levou a almoçar, sabe? Alguma coisa assim. Você vê que se ajuda a pessoa de alguma maneira, sabe? Ainda motiva a gente, porque é bem complicado na área pública a visão que o povo tem, né? Que muitos têm, né? Não todos, mas muitos têm, do funcionário público. É bem difícil de você... É uma cultura, na verdade, né? Que é bem difícil de você mudar essa visão. Sim, até através dos nossos podcasts a gente tenta trazer, né, a fala de vocês, né, a forma que vocês veem, como que funciona, assim, porque muitos têm curiosidade. Nós, estudantes, também temos muita curiosidade sobre, porque a gente não sabe o que acontece, por exemplo, nos bastidores.
sabe? Sim, Atrás das cortinas. sim. Então, é algo diferente. Até esse tipo de informação, o seu trabalho é uma forma de mostrar que o município ele faz alguma coisa, que eles trabalham, Sim, assim, muito, tudo. muito. Nós trabalhamos muito. Eu encontrei nesses 15 anos muito poucas pessoas, assim, que não trabalhavam. Né? Claro, sempre tem alguém, assim, que não é que não trabalha, mas que não tem a mesma motivação que nós, né? Não tem o mesmo amor, eu acho, não sei. Mas a maioria das pessoas que trabalham no setor público trabalham e muito. Muito, muito, muito mesmo. Sabe? E não são reconhecidas, né? Não Sim. só na área do transporte, mas em todas as áreas, né? Não é uma área fácil, mas vale a pena no final. E sobre a questão da burocracia, o que você acha que atrapalha ou ajuda, assim, na questão das pessoas entrarem em contato com vocês, ou mesmo no trabalho em si? Na verdade, assim, a burocracia, não sei se atrapalha muito nós ali, não sei se, porque, assim, tudo é protocolo, né? Não tem como ser diferente. Porque como você atende todos e tem filas enormes para várias, né, especialidades, vários exames, né, cirurgia e tal, então nós temos que seguir essa, né? É claro que é difícil, mas nós não íamos conseguir atender também, né? Se fosse diferente, porque não tem hoje a saúde gasta tem um custo, né, na saúde quase que o dobro do que era para ser aplicado. Então não tem como você ampliar mais do que já está, entende? E tem coisas que não dependem de nós também. As filas vêm do Estado. É o Estado que manda, daí o pessoal fala assim, tá, mas e por que não manda no Mais C? Né? Temos aqui a especialidade do coração, me mandam lá para Xanxerê. É que essas filas que vêm no TFD, que tem no TFD, é o Estado que manda. Você se cadastra lá, né? O município se cadastra na especialidade e o Estado, ele distribui, entende? As vagas de cirurgia, de exames, né? Então, e daí nós somos obrigados a atender a demanda, né, mas com as listas lá do governo, né, que é o governo que as ordens, na verdade, vêm deles, né, e o povo não sabe disso, o povo acha que é o município que manda ele lá para Porto União, que manda ele lá para amanhã vai um pessoal fazer cirurgia em Fraiburgo. Né, que poderia ser feito aqui, claro, mas que, né, como vem do Estado, foi liberado para lá, entende? Eles liberam as vagas. A gente tem um sistema dentro do TFD, que eu não trabalho muito com isso, eu estou falando assim o que eu pude entender até agora, né? Que a gente tem um sistema dentro do TFD que você agenda, mas agenda conforme vai baixando as vagas, entende? Eu quero, sei lá, eu quero fazer quimioterapia. Aí eu vou colocar lá o João. Ele já baixa a vaga do lugar que tem. A vaga que tem lá em Joaçaba. Então eu já vou pôr o João, só posso pôr o João em Joaçaba, eu não posso pôr o João em outro lugar. Sabe? Então ele é limitado, ele não depende de nós, sabe? Não são vocês que escolhem os lugares, o próprio Estado que vai o Estado dizer aonde que vai. E quando não tem, daí nós levamos para Curitiba e outros... Eu até pensei que poderia ser os médicos, né? De repente, a consulta, o médico solicitar e falar, você vai lá e você faz a inscrição, e daí na própria solicitação aparecia. Eu não sabia que era o Estado que tinha essa questão de dizer... Ele vem do posto, na verdade, ele vem encaminhado, né? Mas ele já vai para a fila do CISREG. Até nem poderia ser diferente, né? Hoje nós temos lá um médico, uma equipe, na verdade, mas tem dois... que fazem a seleção, sabe, assim, da gravidade dos tratamentos, né, assim, do paciente, na verdade. E daí, para poder colocar na fila, porque antes vinha do posto e o médico dizia que era grave e às vezes não era, né, daí agora é feito mais uma seleção e daí vai para uma outra listagem que depois é incluída no CISREG.
sabe? Ou num outro sistema que siga-se a fila. Aí vocês fazem o roteiro de acordo com as prioridades, de acordo com a prioridade, no caso, informais, urgente. De acordo com a prioridade. Não é tipo, hoje nós vamos para município X e aí a gente vai levar todo o pessoal do município, por exemplo. Não. É sempre pela gravidade, né, do tratamento, na verdade. E quando é contínuo também, se eu tiver uma pessoa que vai iniciar o tratamento e uma pessoa que é contínuo e eu não tivesse, vamos supor, transporte, a prioridade seria sempre para o que já está em tratamento, né? Que, então, para não interromper e ter que começar tudo de novo, entende? Isso não acontece, mas se precisasse, né, escolher, com certeza seria, por prioridade, aquele que já está em tratamento, né? E quantas pessoas que atualmente estão em tratamento, estão utilizando, assim, qual seria a média? A média por dia é de 100 a 140 pessoas por dia. Nesse quadrimestre nós atendemos 7 mil e poucas pessoas, quase 8 mil pessoas que foram transportadas. Nossa, eu imaginava um número bem menor, sendo bem sincera. Sendo bem, não estava esperando tanta gente. É bastante. Daí vocês atendem o município, né? E daí vocês encaminham de acordo com o lugar. Nossa, eu não sabia que era tanta gente. A gente até conversou, será que é um ônibus? Será que é uma van? Como é que seria? Na verdade, tem diversos, né? Nós temos terceirizado de van, ônibus e micro-ônibus, e temos o micro-ônibus. Deixa eu dizer isso, por favor. Porque isso é transporte. Né? Isso tudo é transporte. Não tem problema. Porque o transporte não para. Agora, neste momento, os nossos motoristas estão nas estradas, né? Eles estão lá em Joaçaba, trazendo alta e tal. Então, eles, né? Fim de semana inteiro. Sempre desse tipo. E como que é feita a questão de escalar os motoristas para final de semana? Porque é outro período, é outra data. Quando eu comecei ali, não tinha uma escala. Eu não sei como é que faziam, não me pergunto porque eu não sei. Né? Mas agora eles têm nós montamos a escala, né? Eu montei uma escala de sábado e domingo com 2 motoristas cada. 2 no domingo, 2 no sábado. E tem um que faz a UPA também. Porque na UPA... os exames que são solicitados lá, fica o motorista à disposição todo dia, o dia todo, e depois do horário tem um plantonista para levar as amostras no MAIC, que o MAIC faz para nós. Isso é um serviço que ele é de pouco tempo, acho que faz um ano e pouco que nós começamos, né, no município, e que deu muito certo também. Fico muito feliz. Então, você chegou ali, você teve que montar um plano, né, de gerência ali, de coordenar tudo. Sim. Porque não tinha algo passado, né? Não tinha. Daí, enfim, pegando essa parte ali de gestão, você disse que é coordenadora já faz muitos anos, assim. Muitos anos. Se você tivesse que dizer para as pessoas alguma dica, algo assim, para essa parte de coordenar, de organização, o que você diria? Olha, eu diria que a gente tem que ter muita paciência, né? E perseverança, porque não é fácil. São muitos desafios, né? Lidar com pessoas que pensam diferente de todos nós, né, na verdade. Mas é muito gratificante também. Quando você vê que as pessoas compram, né, a tua ideia, né, e a equipe... Que é a minha esperança, né? Porque eu ainda não consegui, né? Ainda vai né? Com o tempo, né? Mas que a gente tem que perseverar, né? É um desafio que eu me coloquei, na verdade. Sabe? É que eu consiga fazer alguma coisa que possa mostrar para alguém depois que eu sair de lá, entende? Porque é bem difícil isso no setor público, né? E eles têm muitos direitos, assim, que a gente está lutando para ver se consegue, de insalubridade, né? E eles ganham pouco também, as diárias deles são baixas, sabe? É uma dificuldade grande, assim, para eles, sabe? Quando eles saem para Florianópolis, a diária é R$120, sabe? Às vezes ficam lá, pernoitam e vêm e, né... É bem difícil mesmo, então, mas aos pouquinhos a gente vai mudando, né? Mas a gente não pode, né, se desesperar, não pode, né, parar e desanimar, porque senão... Porque tem tudo, né, pra gente parar, pra gente desistir.
Mas a vontade eu sempre falo, a vontade de continuar tem que ser sempre maior. A fé, né? Tem sempre que ter uma forma de motivação, né? Eu acredito que você, enfim, vocês devem fazer reuniões ali, você deve levar alguma coisa pra eles, motivar eles a estarem ali, a continuarem, né? Porque se só coisa ruim aparecer, nossa, dá vontade de largar tudo e ir embora e falar tchau, pessoal, vamos. Até o próximo dia. Enfim, eu acho que esse setor ele é muito sensível, como a gente já tinha falado antes, né? Mas se tivesse que, enfim, comentar alguma história sobre esse setor, não precisa citar nomes nem nada, mas alguma situação assim que te marcou bastante, o que você falaria? Tem várias situações, assim, quando sabe que você vem o roteiro, a listagem, né, do TFD, e às vezes vai embarcar, né, a pessoa de manhã, e você chega lá, às vezes ela não consegue andar. Daí eles ligam pra gente, olha, fulano aqui, né, não, eu não consigo, né. São várias situações, sabe, quando você vai buscar também em Joaçaba, em outros lugares, né, e que eles, para poder retirar, conseguir liberar a vaga no hospital, eles mandam a pessoa para casa, né? E daí eles mandam foto pra gente de como que a pessoa tá, sabe, que não consegue vir e tal, os motoristas, né? É bem difícil, sabe, assim, de ver que muitas pessoas não têm, né, não tem empatia nenhuma pelos pacientes e eles vêm, né? E a gente tem que pensar nisso também. Mas são várias situações. Hoje, uma engraçada, assim, que eles levam a chave. Tem um rapaz um motorista, né? Que 2 vezes já que leva a chave junto. Um dia levou a chave da ambulância, dando assim como assim, a ambulância nós precisava para outro dia. E ontem ele levou a chave de uma Sprinter. Que é uma van, sabe? Que ia levar o pessoal para Joaçaba, ela estava cheia. Aí tivemos que pedir ajuda para Rio das Antas, para eles virem ajudar a levar o pessoal. São sempre as chaves, né, que se perdem. Sempre a chave, E daí até achar a cópia a cópia da chave, a outra chave, a chave reserva, e daí fazer um outro motorista pegar o veículo e ir lá em Joaçaba para poder trazer ele, sabe? Acontece essas coisas também, né? É por isso que às vezes eu passo na rua e tem umas vans assim, de outros municípios que eu fico, nossa, o que será que essa van tá fazendo aqui, né? Isso aí. A gente ajuda muito, assim, entre municípios também, quando acontece. Tem que ter essa conversa, né? Porque a gente tem que se ajudar, porque senão a área pública ela não vai pra frente, né? Ela fica empacada ali. Mas eu não sabia dessa parte dos municípios ajudarem, né? E também, você como coordenadora, você não pode sobrecarregar o pessoal e ficar muito brava, né, sobre essa situação. Porque senão eles se desanimam, né, por conta disso. Sim. E dá pra perceber que você é uma pessoa bem tranquila, assim, sabe? Nessa questão. Nessa questão, sim. Porque acontece, né? Acontece com a gente, né? Imagina, e no ímpeto de fazer, né? Ligeiro, acontece mesmo, leva, né? Hoje até achamos engraçado, né? Porque depois de feito, não adianta, você não tem o que fazer, né? Você tem que tentar criar mecanismo para que não aconteça mais. Até nós, né, teve bastante sugestão hoje, né, por causa dessa chave. Mas, e é assim que surgem as ideias também, né? Que surgem as soluções para os problemas da gente. Mas tudo na boa, né? A vida continua sempre, né? Sim. E o nosso bem maior, na verdade, é o paciente. Se ele foi, é o que importa. Se ele fez o tratamento que ele tinha que fazer, é o que importa. Não tem, né? Como ele chegou, não faz mal. Não interessa muito para lá. Até porque teve um esforço para ele, né? De qualquer forma. Sim. Um empenho muito grande, né? Para levar. E depois, assim, eles agradeceram, sabe? Porque a importância, né, que tem. Se a gente não levasse eles ontem, né? Rompe o tratamento, tem que começar tudo de novo, né? Então, no final do dia, nossa, eles mandaram várias mensagens agradecendo o motorista, né, por ter levado ele e tal. Bem legal, achei bem bacana, bem emocionante. Teve uma situação também de um transplante que até saiu no jornal, aquele caçador, que de uma menina que ela há muito ia para Blumenau para fazer um transplante. E nunca dava certo, né? Não era compatível, né? Alguma coisa sempre acontecia.
E o dia que ela conseguiu fazer o transplante foi um dia bem atípico, assim. Eles estavam na estrada, não vou saber a rodovia, porque eu não entendo disso, né? Mas eles estavam, e estava bloqueada. E ela tinha um prazo para chegar lá, né? Ela tinha, sei lá, ela tinha que chegar até o meio-dia, vamos supor, porque tem um prazo, né, para eles chegarem. E o motorista chamou a polícia rodoviária. Né? Uhum. E eles foram acompanhando ele até lá. E ela conseguiu fazer o transplante. Foi bem legal. Achei bem emocionante também esse dia. Ela ficou, ela agradeceu muito nós também. Eu não sabia dessa parte. Eu sabia só que ela conseguiu chegar. Sim. Nossa, Sim, então você ter um jogo de cintura também, né? Sim, tá ali. Sim. Nossa. Sim. Bem legal. E me diz uma coisa. Qual que foi o maior desafio, assim, como gestora? Não só falando da parte de transporte, mas no geral, nesses 15 anos, qual que foi o maior desafio, assim, que você teve, assim? Ai, não sei te dizer. Eu acho que eu ainda estou tendo, na verdade. Eu acho que esse setor que eu estou agora é o maior desafio, por enquanto, da minha carreira. Da sua carreira. Uhum. Nossa. Sim. Porque é o setor mais visado. E ele parece não ser um setor importante, né? Porque é o transporte, né? É importante o médico lá, o dentista, o médico, né? O exame que eu vou fazer. Mas ninguém... eu digo que ele é meio esquecido, né? O transporte ele é meio esquecido. Ele só é lembrado quando dá alguma coisa errada. Uhum. Mas sem ele, a pessoa não chega, ela não vai chegar, né? Eles tinham que valorizar um pouco mais, né, o transporte. Tinham que valorizar um pouco mais os motoristas, né? E o empenho que eles fazem para levar, e o sofrimento que, né, deixar a família e ficar 2, 3 dias, às vezes, né? Tem viagens, dependendo a viagem, né, que fica 2 dias, sabe? Porque, tipo, essa do transplante... ela não podia voltar, né? Ela ficava lá e o motorista ficava junto. Então é difícil, né? Só que não se dá o valor que merece, né? Eu acho que tinha que ter eu não sei nem a palavra, assim. Não é um incentivo, não sei, sabe? Para que eles sentissem o valor que eles têm, entende? Que eles conseguissem ver, né? Uhum. Eu penso que os motoristas devem se envolver muito na questão dos pacientes, porque eles estão ali perto, eles estão sempre... Eles vão a viagem inteira com os pacientes, depois voltam, acaba criando um vínculo, provavelmente, né? Com cada paciente. Sim, até os pacientes às vezes vêm e pedem, né? Eu quero ir com o fulano. Que não pode também, a gente não faz isso, né? Mas eles pedem, eu sempre vou com o fulano, queria ir com ele e tal, né? E eles criam uma amizade, né? Que eles... entre eles. É um laço, né? É uma parte bem difícil, é bem sensível, porque realmente eu acredito também que não só os pacientes, né, as pessoas vão, mas os próprios motoristas, né, ali, eles devem criar um laço, devem falar, nossa, deve lembrar de quem faz consultas, né, frequentes também. Sim. Não deve ser fácil, mas dá pra ser valorizado, né? Dá pra ver isso também. Porque... agora tem escala, pensa que antes não tinha essa escala, então assim, nem sabemos como que era, mas hoje eu acredito que só por vocês saberem balancear, eles não trabalharem às vezes dias corridos, né, dá pra ver que alguém notou ali que o trabalho deles tem que ser prestado de uma forma certa, né, não... Sim, eu priorizo muito assim o bem-estar tanto do paciente como do motorista, né, porque se o motorista estiver cansado, é bem... perigoso, né, para o paciente. E eles não tinham esse descanso, sabe? Porque quem fazia a gestão antes, acho que sempre foi o motorista. Então, mas o motorista tem a visão do motorista, né? Sim. Só. É a visão que ele tem. Então, era viagem em cima de viagem em cima de viagem. Tinha gente que chegava de manhã e de noite e estava indo de novo. E hoje não. Agora, acho que um mês e meio, todos os motoristas descansam pelo menos 11 horas para poder fazer uma próxima viagem. Porque, né, para não colocar a vida de ninguém em perigo, né, nem a deles também. Sim. Né? Essa parte de ter um motorista coordenando, ter uma pessoa de fora, eu acredito que ajude bastante, né? Porque pode ser que essa pessoa que estava fazendo essas escalas, ela estava envolvida, né? Ela também estava
dirigindo, e aí também tem que cuidar das viagens que ele fazia, e também é dos outros motoristas, Sim, então nem consegue. É uma percepção diferente, sabe? É uma visão diferente e que não é rotineira, sabe? É uma pessoa que identifica, que vê eles ali, que enxerga, que fala, olha, você tem que ir pra casa descansar agora, né? Você tem que dar o seu tempo, porque senão é um ciclo, né? É um ciclo e, enfim, pra eles vai ser desgastante, né? A pessoa que já tá indo, ela tá debilitada, ela tá numa forma que não é legal, e aí ele também, se machuca e, enfim, emocionalmente, psicologicamente, por estar muitas horas acordados. Então, eu acredito que seja muito bom. E foi uma virada de chave, né? Ter uma pessoa diferente. Sim. Foi sim. A gente consegue, aos poucos, né? A gente consegue ver a mudança, né? E é o que me motiva também a ficar lá, sabe? Porque eu começo a ver que tem uma mudança, sabe? Caminha para uma coisa melhor. Vamos... E que cada um tem a sua parcela ali, né, para ajudar. É muito dividido o trabalho, que nem motorista tem que levar. Vocês têm que fazer a parte das escalas, os horários, mas cada um faz sua parte. Isso aí. Foi uma virada de chave. Eu acredito que não foi só vamos colocar a Luciana lá. Tem algum motivo dessa moça estar lá. Eu pensei muito sobre isso, sabia? Assim, eu pensei, por que eu tô aqui? Porque muitas vezes, né? Eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Mas e ao mesmo tempo eu sei o que eu estou fazendo lá, sabe? Eu sei por que eu estou lá, eu sei por que me colocaram lá. Viram com certeza a capacidade que tinha, né, de talvez uma mudança, e nós estamos lá, né? Vamos. É que a área pública ela não é fácil, né? Não só pela parte da burocracia, você tem que ter uma postura, você tem que ser, assim, humano também, né? Você tem que enxergar quem tá lá dentro também e quem vai vir também. Você não pode ser uma máquina, você tem que saber falar, você tem que saber tratar e também entender essa parte, né? Também explicar a parte burocrática para quem não conhece, explicar para quem já tá lá dentro. Difícil. Sim, que não é tão simples assim falar, é porque é assim, porque tá aqui, é porque é um regimento. Sim. Hoje até tivemos um caso de uma senhora que foi lá, porque assim, o nosso problema maior são os carros pequenos, né? Porque o carro pequeno ele cabe no máximo 4 pessoas, e tem pessoas que elas são individuais, elas não podem ir com outras pessoas, né? Elas têm laudo para ir sozinhas, e que acabam daí, né, utilizando toda a nossa frota, né? Então é bem limitado, eles, né, tem que ter laudo, é um protocolo, né, que o TFD tem separado só para esse tipo de transporte, para poder também atender a demanda. E daí hoje até foi uma senhora lá para explicar para ela essa parte burocrática, essa parte, né, que você tem que ter um laudo, que é bem difícil da pessoa, sabe? Porque, claro, eles estão lá, né, é um ente querido dele ali que está, né, precisando de tratamento. Ele vê, é a mesma coisa. Se fosse um parente da gente, né, um parente teu, meu, você também ia querer que ele fosse com um carro pequeno, né? Que fosse mais confortável e tal. Mas não tem condições de dar um carro para cada pessoa, né? Para cada paciente. Se fosse possível, né? Mas não é essa a nossa realidade de hoje. Esperamos que melhore lá na frente. Sim. Mas realmente, essa parte de explicar, de entender até... Enfim, nós quando estamos em sala de aula, a gente discute uma parte burocrática, alguma coisa que, enfim, foi implementada. Ou explicar por que tal coisa funciona de tal forma. É difícil, não é fácil. E quem tá ali na frente, principalmente quem tá coordenando, tem que ter uma paciência, tem que explicar, tem que estar sempre atualizado também, né? Se troca, se não troca. E eu acho que essa é a parte mais complicadinha, assim, sabe? Da área pública, a parte burocrática. Entendo que ela é necessária, sim, né? A gente, se ela existe, né? É necessário. É aquela história do se tem placa porque tem história, então se tem lei, tem uma senão história. Vira bagunça, né? Então, tem que ter. Mas aí tu também tem que ter aquele jogo de cintura ali pra explicar e falar, olha, é dessa forma por tal forma, pra você não sair lesado, pra você não sair, enfim, né? Pra respeitar os seus direitos e respeitar o dos outros, né? Porque você tá, assim, quando você manda uma pessoa que ela não tá na fila, né? Que ela não tá na vez dela na fila, na frente de uma outra pessoa, isso é crime, né? Isso não pode, então... E daí você tem que explicar para a pessoa, né? Que por mais que o teu caso seja grave, tem uma pessoa que o caso dela é mais grave que o seu e que tá ali naquela, né? Que tá à frente do teu problema. Então...
é bem difícil fazer eles entenderem isso. Acontece às vezes da pessoa falecer, né? E daí, né, a culpa sempre é da gente, né, lá, mas não necessariamente, porque às vezes não chega lá no atendimento da pessoa, porque, né, é lento, é muito lento. Porque assim, o absenteísmo que tem também no transporte é muito grande. Então você acaba. E eu achava, isso é uma coisa bem importante também. Eu achava que assim, eu tenho a fila lá. Tá na minha vez. Eu vou pro né? Eu preciso ir para Joaçaba fazer algum tratamento. Eu não vou. Já me deu preguiça, eu não vou ir, né? Eu ia pro fim da fila. Não, eu fico na fila. Eu continuo na fila. Aí vão me chamar de novo. Daí, se eu não ir, tem pessoas que não vão 4, 5 vezes até aí. E são 4, 5 chances que uma outra pessoa tinha de ir fazer o tratamento, entende? É bem complicado essa parte também, de fazer entender a importância, sabe? Deles... Dessa parte ali é uma parte que deveria ser comentada. Não sei se foi passada para alguém que cuida desse controle, né? Porque realmente, se a pessoa não foi, não que ela não merece ir, mas ela... Sim, deveria, né? Enfim. Só que tem que ter regulamento. Regulamentação. Daí, como diz você, daí a parte burocrática. Hoje não se tem uma regulamentação do transporte. Trabalha-se para isso. Eu tenho estudado muito também. É muita lei, é muita, né? E vai, acho que um bom tempo ainda. Até se chegar num acordo, porque tudo tem que ter... Tem a parte política também, né? Sim. Não só a parte, né... administrativa ali, sempre tem a parte política. Então, para poder você fazer todo mundo conversar, né, e ficar bom para todo mundo, leva muito tempo, né, para você, porque, né, você vai criar uma regulamentação que você acha que é bom para nós lá, mas não é bom para o paciente, vamos supor, né? Aí eu não aceito e a gente vai trabalhando e vai para, sei lá, para o jurídico, e do jurídico, parte burocrática. Sim. E do jurídico vai para o gestor, e do gestor vai para a Câmara de Vereadores, né? E é uma coisa que demora, né? E não se tem um regulamento, mas o dia que tiver, pode ser que essa parte seja melhorada, né? Sim. Porque é injusto com quem está na fila ficar, né? Você... Só que hoje, a lei, né, do SUS, que já, né, ela... dá direito a todos, né? Então eu não posso negar a você o direito de ir fazer o tratamento, sabe? É complicado, é bem difícil. Mas é uma questão que deveria ser vista, né? Agora, por você estar estudando, né? Por você estar vendo, você nota isso. Mas, nossa, pensa quanto tempo, né? Quantas vezes, não sei se tem... Bom, não tem um limite, né? Se a pessoa faltar, ela vai continuar ali. Ela continua. Né? Então, tem uma hora que, enfim, isso vai atrapalhar, né? Porque... Nós até cobramos, né? Porque, claro, a gente fala, né? Olha, né? Você tem que ter justificativa e tal. Mas você não pode tirar ela, né? Você não tem esse poder, assim, de dizer não, você não vai fazer. Pacientes. É muita gente querendo ali um serviço que é essencial. E a pessoa tem uma situação vulnerável ali da saúde. Então, pensa quantas pessoas, né? Dependem daquilo. Isso. Então, talvez uma conscientização desses pacientes, porque às vezes não é passado para eles. Eles talvez não tenham uma visão de como é ali dentro, né? Então, talvez mesmo falte um pouco de como que a gente diz, de conhecimento né, de tirar para fora tudo isso que, né, que o TFD faz e que o transporte até apresentamos esses dias na Câmara de Vereadores, mas daí é um público limitado. Eu acho que a gente tinha que divulgar mais, sabe, nos meios, para poder entender como funciona e a importância de você ir, né, de você... Então, essa parte das pessoas chegarem até vocês, por exemplo, elas vêm dos postos de saúde, da UPA, não tem outra forma, por exemplo, de divulgar o trabalho, de falar sobre isso, não sei, outro canal, além dos postos de saúde, da UPA, não sei, teria, eu acho que na prefeitura, eu acho que teria, sim, né, falta... No site, de repente, da prefeitura, teria alguma parte sobre isso? Ou no rádio, de repente, também, né? Porque, por mais que seja... o povo ainda tem muito preconceito, né? Com os sites da prefeitura e tal, né? Não é todo mundo que acessa, né? Porque, é público, não tem muito interesse.
acho que nós teríamos que, sei lá, criar uma estratégia diferente, né, para poder divulgar o trabalho do transporte, né, Sim. em si. Eu a princípio pensei que era só nos postos de saúde, assim, que esse trabalho, na verdade, quem fazia era os postos de saúde, não era um trabalho da prefeitura que fazia, que realizava isso, né? Porque realmente é uma coisa que não é tão divulgada. Pra mim, só quem tá nesse meio, que precisa fazer consulta regularmente, precisa fazer algum exame, sabe disso, sabe dessa informação. E aí acaba passando, né? Alguém pergunta, preciso fazer um exame em tal lugar, como que eu faria esse exame? E aí passa pra frente. Porque não tem outra forma de geralmente saber. você vai saber do transporte que se você for precisar do transporte, né? Ou se alguém te falar, porque senão você nunca vai saber. É por isso que eu te falo, ele é como se fosse escondido, né? Ele é como se não existisse até que aconteça alguma coisa. Daí, né, vai pra mídia, nossa, transporte ruim, né? Mas, e para elogio, muito dificilmente, né? Bem... Essa parte de elogio na área pública, às vezes a gente não tem um retorno, mas quando tem, eu fico feliz que é sempre positiva. É sempre uma coisa que marca a gente. Fala, sim, esquecer dessa parte. Não por isso que não pode criar muita expectativa, né? Porque eu digo que está funcionando, que eu vejo que está funcionando, quando ninguém vem falar nada de ruim. Daí mesmo que não lembrem de nós, né? Deu certo. Deu certo. Então tá dando certo, não lembram de nós, tá dando certo, né? Então tá tudo... Tá tudo encaminhado, então. Sobre a questão dos recursos, eu acho que é interessante falar, você trabalhou no Compras, e como que você vê o serviço, talvez, do Compras, que ele distribui para os setores, né? Agora, no transporte, assim, você acha que é atendido o suficiente? O que falta? No transporte, como eu te falei, como eu falei para vocês, né? O recurso que vem... Hoje, o que dá para aplicar no transporte é o que vem de emenda, né? Que vem de emenda da Câmara de Vereadores. E assim mesmo, as emendas, vocês sabem que é recurso que vem da Prefeitura. Ele já era da Prefeitura e vai para, né, para que os vereadores destinem, mas ele continua sendo da Prefeitura. Então, esse valor que é aplicado né, no transporte diretamente, porque o restante, assim, para você poder comprar um carro... Não vem um recurso específico, nem federal, nem estadual, sabe? É tudo da prefeitura, é tudo recursos próprios da prefeitura. Então, é bem difícil de você conseguir, assim, é só pelas emendas mesmo, ou alguma obra de caridade, né? Assim, de algum deputado, senão, não consegue, porque só a manutenção dos nossos veículos, ela atinge mais... Olha, eu acho que esse ano passado deu quase 1 milhão só de manutenção de veículo. Porque a nossa frota era muito antiga, esse ano eles trocaram um pouco de veículo, né? Tem uma frota um pouco melhor. Mas assim mesmo, nós gastamos muito com gasolina. Então, tudo que vem de recurso da prefeitura, ele é utilizado para manutenção, né? Não sobra para você aplicar, entende? Para você comprar um veículo, uma ambulância, ou sei lá o quê. Ele vai todo para manutenção, todo. Essa é a parte de saber também administrar também o que vem, né? Saber administrar o dinheiro que vem, se não é muito, saber usar ele de forma inteligente, né? Porque senão não vai ter trabalho, não vai ter uma forma de aplicar, né? Ele é um valor assim que ele não diminui, né? Ele só aumenta, na verdade, né? A demanda só aumenta. Ele não é... Assim, eu não tenho como estimar que o ano que vem eu vou gastar menos. Eu sempre tenho que estimar que o ano que vem eu vou gastar mais, infelizmente, né? Porque aumenta a gasolina, né? Os veículos vão ficando mais velhos. Então, ele tende a gastar mais todo ano. É bem difícil de você prever quando você vai gastar em transporte. Sim, é imprevisível, né? É imprevisível, sim. É uma visão, assim, é uma forma de ver de quem tá lá dentro, é uma coisa diferente, sabe? Eu não imaginava chegar nesse rumo que a gente chegou e de ter essa opinião, porque realmente é um setor escondido, ele não é um setor que todo mundo vê, é os bastidores, né? A gente só vê, enfim, quando acontece alguma coisa ou se alguém comenta alguma coisa, porque senão ele fica ali. Mas dá pra perceber que tem
né, existe, que ele tá ali, que ele trabalha muito, Muito, bastante, muito, não é muito mesmo. pouco, né? Muito mesmo. E, enfim, não é um setor bagunçado. Dá pra ver que ele tem gerência, tá? Ele Sim, tem sim. organização, ele tem alguém que coordena ali. Porque, enfim, por mais que está no começo dele, né? Está começando agora. Sim, é o começo de um trabalho, de um longo trabalho. Mas ali dá pra ver que tem alguém que se importe, né? Tem alguém que veja, que vê como é que funciona, enfim. Mas eu queria que tu me contasse um pouco dessa parte de desafio, assim, por você ser uma mulher liderando. Eu não sei se é um setor só masculino, eu acredito que não. Quase que só masculino. Quase que só masculino. E como Motorista que é só masculino, né? E daí, hoje nós temos uma menina que trabalha com nós lá. O restante, todos homens. E como é que é pra você essa parte, assim, de ser uma das únicas mulheres nesse setor? Na verdade, eu não estranho muito, porque eu já trabalhei, né? Como eu falei para vocês, eu comecei no transporte da educação e também era só homens, né? Então, eu já tenho essa experiência e eu até acho melhor de lidar quando são só homens, sabe? Mas é só porque a diferença ali, no setor público, é que quem vem do concurso, quem já está lá, já tem uma cultura, entende? E daí, quem vem de concurso novo, ele vem com uma outra visão, uma outra ideia. E daí, o confronto entre eles é difícil, entende? A dificuldade que a gente tem na gestão deles é isso, porque daí eles não se combinam, sabe, nas ideias entre eles. Eu digo, eles não são unidos, sabe, para ir em busca de alguma coisa, nada. Porque quem já estava ali, não, né, ele já criou essa cultura, sabe, assim, de que ele tem que ter o melhor, né? No privado também, assim, você, quanto mais ano de firma, você quer ter um pouco mais do que aquele que vem. E no setor público não é assim, né? Você sabe que no setor público você chega já quase que equiparado com as pessoas que já estão lá, né? E daí isso frustra aqueles que já são antigos e que daí também, né, acabam se confrontando com essa diferença que eu ainda estou trabalhando, sabe? Sim, para eles poderem entender que é uma equipe, né, para um bem maior, né? Assim, é uma equipe que tem que trabalhar, que nós precisamos um dos outros, na verdade, né, para poder funcionar. Porque se um lá não quiser fazer a máquina funcionar, não vai funcionar, né? Não tem, porque sempre tem um transporte que não dê certo, já vai para a mídia e já tudo que você fez, você, né, é apagado, porque ninguém lembra do que é bem feito. Infelizmente, o povo só lembra do que deu errado, né? Porque aconteceu tal coisa lá em tal lugar. Então, essa união é que eu busco ainda, sabe? Que eu preciso. Essa parte de, enfim, de trabalhar com mulher, time, né? E uma mulher. Uma mulher. Mas é o equilíbrio, né? É o equilíbrio do setor ali. Ter um pensamento diferente, alguém, enfim, como a gente tinha falado antes, né? Uma virada de chave, alguém que pensa diferente, que não tá só nos trajetos. Não sei se você chega aí acompanhar alguma viagem, se tem algum momento que você acompanha. Por enquanto não, mas eu vou acompanhar também. Então, sim. É uma forma de ver como é que funciona, de conhecer. Né? E eles vão pegando confiança e falando pra você como é que funciona, como é que tá sendo pra eles, né? E o que não tá sendo legal, o que tá sendo, enfim. E dá pra ter essa noção, né? Eu acredito. Enfim, eles vão ganhar essa confiança contigo, né? Sim, sim. A gente vai conquistando espaço, né? Porque, assim, eu não sinto preconceito, vou te falar bem a verdade. Eu não vejo um preconceito por ser mulher, não. Porque também eu sempre me impus, né? Eu não tenho... eu tenho um pulso firme, na verdade, sempre, toda a vida. Então, né, eu não dou muito espaço. Então, eu não sinto que eles que tenha preconceito por ser mulher, tá? Mas é uma conquista ainda, né? Porque para mostrar que o trabalho vai valer a pena, vai um tempo ainda, né? Sim. Essa parte de se impor também, eu acho que não só por ser mulher, mas também por estar um cargo de coordenar, por ser... Enfim, você tem que se impor, você tem que falar, porque você vai ser assim, a luz deles também. Se alguma coisa der errado, a quem eles vão recorrer? A você, né? Vai chegar a você. Certeza. Então, se você não for firme, se você não tiver um pulso, daí tudo desanda, né? Daí eles também não vão ter a segurança do trabalho deles, né? De saber, eu tô fazendo e tem alguém ali cuidando de tudo, pra tudo funcionar, né? E até quem chega até vocês, né? Pra ter uma noção com certeza. de que, enfim,
tá funcionando, né? Sim. E para entrar recurso também, né, de certa forma, tem que estar funcionando. Se não tiver, ele não vai ter investimento, não vai ter quem veja, né? Tem que funcionar. Então, a única forma de ter uma visibilidade também é o que vocês estão construindo hoje, né? Vocês estarem, enfim, se organizando internamente, externamente também, com tudo que vocês estão fazendo. E também para a situação atípica ela não virar rotineira, né? Sim. E quando acontecer, saber o que fazer. Acho que, enfim, é o que você faz hoje, né? Então, por hoje, acho que seria isso, né? Eu fiquei muito feliz com a sua presença e por escutar esses comentários e escutar toda essa bagagem que você trouxe, né? Aprendi demais hoje sobre esse setor, porque eu não conhecia. É a primeira vez que eu escutei falar. A Alice falou sobre você, comentou um pouco sobre o seu trabalho, mas bem por cima, e deu para perceber, né? Que não é fácil, mas que vale a pena. É um trabalho vale muito a pena. Que, assim, tem resultado. Tem resultado. E uma pessoa que tá ali no meio, ela consegue passar essa visão, assim, de como que é um trabalho lá. E pra gente que tá de fora, eu mesmo que eu estive lá por um tempo, você tá muito mais tempo, né, na área pública. Então, é muito construtivo, assim, pra gente. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz também pelo convite, né, por estar aqui. Não sei se contribui muito, mas enfim, né, contar um pouquinho da experiência. Quando a gente está lá nos bastidores é mais fácil de falar, né, assim, em público é mais difícil, mas fiquei muito feliz mesmo de estar aqui. Todas as nossas curiosidades e tudo que a gente conversou, assim, foram pra mim. Nossa, agora eu posso chegar e falar, não, pessoal, agora eu conheci a coordenadora da parte de transporte. Posso falar um pouco e dá pra ver que é um trabalho muito bonito, assim, sendo bem sincero. Muito bonito mesmo. Então, não tem o que falar, sabe? Realmente continua construindo isso. Você vai ver frutos, sim, mesmo que não agora. Já tá vendo, de certa forma. Sim. Já estamos. E é um prazer pra nós, como estudantes da área pública, né? Conhecer de perto, ter uma pessoa que trabalha lá dentro, então contar essa experiência, né? Porque nos motiva a continuar, né? Motiva a estudar, a procurar, a lutar pelos nossos direitos também, né? E sempre gostar, cada vez mais, né? Muito obrigada por hoje, de verdade mesmo. Saiba que as nossas portas estão sempre abertas, se você precisar de algo, enfim, estaremos sempre aqui.